Irmãos, assim como nós estamos em pé, nós vamos receber o profeta desta noite, meu pastor, com maior orgulho que eu falo isso, boca cheia, meu pastor, me apacenta, apacenta a minha família, meu amigo de muitos anos de fé, meu amigo, irmão, camarada, que eu amo demais, viu, Fá? Se faz presente da sua esposa ali, dos meus amados irmãos que trouxeram. Obrigado de trazer meu pastor, com carinho. E ele hoje trouxe um livro que está saindo quentinho. Ele escreveu, Amor e Perdão, fala sobre relacionamentos. E eu estava comentando com ele um pouquinho antes aqui, do assunto que ele está escrevendo, que ele escreveu agora. Ele está falando de relacionamentos de núcleo familiar, amigos, irmãos na fé, colegas de escola e de trabalho. Um assunto tão atual para os dias de hoje, né? Que a gente vive vendo tantos conflitos, famílias divididas por causa de coisas tão banais. Então, ele disse assim: sem amor e sem perdão, ninguém entra no céu. Aí depois você, lá fora, vai pegar um livro desse, abençoar, comprar, levar, ler, presentear. Você vai estar ajudando alguém a ser salvo, talvez. Então, depois lá fora tem livro do pastor, você pega lá, certo? Meu pastor. Adoro falar isso. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos receber o pastor Rui com alegria, aplaudindo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor. Sei que tem muita gente aqui que saiu do trabalho, veio direto para cá. Outros chegaram em casa, tomaram um banho correndo, mas disse assim: eu vou lá para ser abençoado nesse mês de abril. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis 4, a partir do verso 1. Eu vou ler apenas o verso de número 1, hein? Depois a gente vai continuar. Amém? Uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio os credores levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Paizinho Santo, Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a Sagrada Escritura e fale através de minha boca. Que o Senhor não permita de forma alguma que eu traga nada do meu coração, nem de mim mesmo, para esse povo que tem crido tanto no Senhor, que tem se esforçado para estar aqui nessa noite. Cuida de cada um dos seus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, meus queridos. Além desse livro, eu trouxe mais um livro que se chama Você Pode Ver Deus em Mim. Eu lembro que recentemente um pastor muito querido meu, uma igreja muito grande, ele ao ler esse livro ele disse: Rui, que negócio é esse? Porque eu falo de mim mesmo, eu não sou escritor. Eu falo daquilo que eu tenho vivido nesses quase 50 anos de pastoreio. A minha trajetória. Eu vou colocando no papel para a gente poder guardar, né? E muitas vezes serve para alguém. Lembro de uma médica que recentemente bateu no meu gabinete, na porta do meu gabinete, e com esse livro na mão, e disse assim: quem é que escreveu esse livro? Eu falei: fiz bobagem. E aí ela olhou para mim e falou: esse livro salvou a minha vida. Esse, você pode, amor e perdão, sem ele ninguém entra no céu. Algumas vezes nós estamos com os nossos corações cheios de raízes de amargura. Há poucos minutos nós ouvimos aqui a nossa psicóloga
falar sobre as doenças psicossomáticas, e nós sabemos que um homem muito querido nosso, um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele tinha doenças que não acabavam mais. O Salmo de número 38 mostra como aquele homem era doente, como aquele homem parecia estar podre, mas quando ele confessou os seus pecados, quando ele abriu o seu coração, ele pôde dizer lá no Salmo de número 51, cria, Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, esse ano, que nós estamos vivendo, o ano do protegido, o ano do retorno. Esse aqui é o ano do retorno. É o ano do retorno, é o ano da libertação. É verdade, é o ano da libertação, é o ano da cura, é o ano da transformação. Sem sombra de dúvida, esse, com toda certeza, desses últimos anos, 2019, 2020, 2021, 2022, esse vai ser o ano daquele verso que está registrado em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 2, verso de número 9. Nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio muito na prosperidade de Deus. Eu nasci no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Cheguei na cidade onde eu resido até os dias de hoje, com 18 anos de idade, só com uma malinha na mão e uma peça de roupa. E ali eu fui declarar que o Senhor era Deus de minha vida. Declarar que eu iria prosperar naquele lugar, que eu iria ser alguém naquele lugar, que eu seria alguém para honrar o meu Deus. E quando já passa aí alguns anos, que eu estou ali, eu comecei a ser pastor muito cedo. Comecei a pastorear muito cedo na minha vida. E eu posso ver o quanto a prosperidade é real. Quando a gente fala assim, não vamos pregar sobre prosperidade não, porque o evangelho é da prosperidade, isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa, o evangelho da prosperidade. Prosperidade é um dom de Deus. É um dom de Deus. É verdade, prosperidade é um dom de Deus na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. E essa prosperidade que eu gosto muito de falar é aquela prosperidade em que o homem de Deus, a mulher de Deus, teme ao Senhor. Tem um comprometimento com o Senhor. Vive uma vida diante do Senhor. Sem isso não existe prosperidade. Essa prosperidade que eu gosto de falar é aquela que o Senhor cuida dos seus. Deus cuida de mim, a prosperidade física, a prosperidade da saúde mental, psicológica, sentimental. A verdadeira prosperidade, aquela que você sabe que o Senhor ele vai abastecer a sua despensa, não é com picanha, mas o Senhor vai abastecer a minha despensa. O Senhor vai abastecer de verdade a minha vida. Ele vai cuidar de mim. E quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, uma mulher dos filhos, uma mulher das mulheres dos filhos do profeta. Uma mulher dos filhos dos profetas. Ela chega na presença do profeta, de Eliseu, e ela diz assim: o meu marido morreu.
O meu marido morreu. Eu não vou falar aqui da multiplicação do óleo não, viu, gente? Porque isso aí você já conhece. O meu marido morreu. E o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Existem algumas coisas que eu aprendo aqui que é muito importante. E a primeira coisa que eu aprendo nessa lição, e eu digo, não é a lição que Eliseu vai nos dar, é a lição que a mulher vai nos dar. Essa mulher aqui vai ensinar-nos coisas profundas para as nossas vidas. A primeira coisa que ela me ensina aqui é que ela vai à igreja. Ela não fica em casa. Ela não fica no YouTube. Ela não fica na internet. Ela vai à igreja. Ela vai à igreja. Ela vai ao homem de Deus. Ela vai ao profeta. Ela vai aonde ele estava. Ela não chamou ele para estar lá na casa dele. Ó, vai lá, meu filho, manda um recadinho para Eliseu. Vai lá, leva esse recado para Eliseu. Diga que nós estamos numa falência, que papai morreu e que agora vem alguém querer buscar. Não, ela pegou a malinha dela, com certeza os seus filhos, e foi à igreja. Como eu estou feliz de chegar aqui hoje e ver aqui todos vocês aqui nesse lugar. Gente do céu, como eu estou feliz em ver vocês aqui. Ultimamente, vir à igreja parece que tem sido um sacrifício muito grande para muita gente. Vir à casa do Senhor. E essa menina, ela chega ao homem de Deus e diz assim: olha, meu marido faleceu. E lá em casa o negócio está difícil. Mas eu sei que você é boca de Deus. E que você tem a resposta para a minha vida. Mais ou menos assim foi. Eu sei que você é boca de Deus e que você tem resposta para a minha vida. Agora, olha bem. Logo em seguida ela fala assim: você sabe que o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eu quero que você compreenda que se aquele homem temia ao Senhor, se ele é Salmo 128, todos lembram do Salmo 128? Salmo 128 fala do homem que teme ao Senhor. E como que é a casa do homem que teme ao Senhor. Como que são os filhos, a esposa do homem que teme ao Senhor. Como que vivem os filhos do homem que teme ao Senhor. Depois vocês leem. Por favor, lição de casa. Se ele é um homem que teme ao Senhor, aquela mulher, com toda certeza, é a mulher 31. A mulher virtuosa. A mulher de Provérbios 31. Aquela mulher que verdadeiramente é diferenciada. Ela é uma mulher também que teme ao Senhor. E se ela é uma mulher virtuosa e se o marido dela é o homem que teme ao Senhor, se o marido dela é o Salmo de número 128, e se ela é Provérbios de número 31, a mulher virtuosa, com toda certeza, os seus filhos são aqueles meninos lá da Sagrada Escritura que diz que eles obedecem aos seus pais, que eles vivem uma vida de obediência. Amém? Que eles vivem uma vida de obediência. Agora, Eliseu, ele olha para essa mulher e faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? Antes ele olha para ela e diz assim: ei, minha filha, o que eu posso fazer por você? E ela ficou quieta. Ela não responde.
Ela não tinha resposta para aquilo. E ele pergunta assim: o que é que você tem em casa? E ela fala: unção. Unção. Eu lembro um dia, foi mais ou menos nos anos 80, eu tinha acabado de ter uma doença muito terrível. Essa doença me acompanha ainda até hoje. Neurocistocercose. E eu estava internado, e eu era pastor de uma igreja até grande na época. E quando, de repente, eu voltei para minha casa, sem saber como que eu ia sustentar minha família, e eu abri a minha geladeira, a geladeira tão vazia, não tinha nada. Abri a dispensa vazia, não tinha nada na dispensa. E eu falei para Jesus assim: Jesus, estou com uma vontade de comer carne, costela com batata. Mas eu não tenho nem batata, nem costela. De repente, a minha esposa virou e falou assim: tem batata sim. Sabe que eu gosto de falar alto com Deus, eu não tenho batata nem costela. E ela disse: tem batata sim. E eu falei: e a costela? Dobramos o nosso joelho e falei: Senhor, o Senhor sabe que eu quero comer costela com batata. O Senhor sabe que eu sou seu servo. O Senhor sabe a vida que eu levo para ti. O Senhor sabe o tempo que eu gasto em oração. O Senhor sabe o tempo que eu gasto em leitura da palavra. E eu quero comer, Senhor. Acredite, meus irmãos, não passou 30 minutos, o irmãozinho gritou na grade de minha casa. Eu morava numa casa da Coab Bandeirante. E o irmãozinho chegou na grade da minha casa e falou: irmão Rui, irmão Rui. E eu disse: fala, Zé, o que é que você quer? Não, irmão Rui, é que eu fui fazer um churrasco com uns granfinhos, sobrou tanta carne. Eu vim trazer para o senhor. O que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? Muitas vezes nós não temos nada na nossa despensa. Talvez você não tenha nada. Talvez você entrou aqui hoje falando assim: Senhor, eu preciso de um milagre para esse ano. O Senhor sabe o tamanho do milagre que eu preciso. Eu preciso de uma resposta do céu para a minha vida. Mas aí vem a pergunta. Primeiro, você já fez a coisa certa, veio à igreja. Fica em casa não. Não acredita nessa não, que lá em casa vai resolver. Quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas. Pode acreditar nisso. A segunda, você teme a Deus? Você teme a Deus de verdade? Você sabe que o pastor não está presente, a pastora não está presente, os pastores não estão presentes, mas que Deus está presente no seu quarto? Você sabe que Deus está presente no seu carro? Ele nunca te deixa? Você entende que Ele está presente no seu escritório, onde você trabalha, longe do seu esposo, longe de sua mulher? Você teme a Deus? Agora, você tem unção? Essa é a pergunta que Eliseu fez. O que eu hei de fazer por você? E ela não respondendo, ele falou: o que você tem na sua casa? E ela respondeu: unção, óleo. Eu tenho óleo na minha casa. Eu não me esqueço que dias depois a minha esposa virou e falou assim para mim: bem, se você não trouxer isso aqui. Naquela noite nós comemos carne com batata, sabia? Nós comemos carne com batata, comemos. Mas eu não esqueço quando ela chegou e me deu um papelzinho dizendo assim: olha, se você não trouxer essa listinha
Nós não vamos ter o que dar para as crianças hoje à tarde. Eu tinha uma brasilinha, eu peguei minha Brasília e fui fazer visita. Fui fazer visita, gente. Peguei aquele papelzinho, coloquei dentro do meu bolso, falei, Senhor, Tu conheces meu coração, Tu conheces a minha vida, o Senhor sabe que eu te temo, e o Senhor sabe o quanto eu te busco, o Senhor sabe o quanto eu oro, o Senhor sabe o quanto eu estou na Sua presença. Senhor, o Senhor sabe, eu não sei, eu não tenho talão de cheque, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho um tostão no meu bolso, eu só tenho esse pouquinho de gasolina no meu carro que eu vou visitar algumas pessoas hoje. Mas uma coisa eu garanto, Senhor, eu te temo. Diga, Senhor, eu te temo. Eu temo, Senhor. Diga, eu temo, Senhor. A igreja, ela está muito banalizada, sabe? A igreja hoje virou modinha. A igreja é lugar de homens e mulheres que temem ao Senhor. E eu fui, o Senhor me mandou para longe. Eu fui lá para Campinas, eu moro em Valinhos. Eu fui lá para Campinas, longe para Juju, com medo de acabar meu combustível. A primeira visita, uma senhora pega uma sacola e diz assim, olha, Deus mandou que o senhor leve para casa. Aí eu olhei lá dentro da sacola, tinha frango. Daqueles frangão inchados, sabe? Com aquelas colchonas. Que a gente faz no Natal, sabe? Não era nem dia de Natal, mas tinha frango. Tinha leite. Tinha farinha. E eu continuei visitando. Na outra visita que eu fiz, a senhora me trouxe 2 sacolas e disse, olha aqui, o que o Senhor mandou entregar para ti. Aí eu não quis nem olhar. Falei, a emoção é muito grande, Senhor. Eu fui colocando. Alguém aqui já teve Brasília? Eu falei, porque eu não tenho um carro maior. Que eu fui colocando lá atrás. Na terceira visita, o Senhor me mandou mais algumas sacolas. Eu falei, está ficando muito bom, ainda veio um envelopinho para me abastecer meu carro. Aí eu fui para uma casa muito simples, muito humilde. Um casal que está comigo até hoje. E quando eu chego naquele lugar, aí foi profético na minha vida. E eu quero que esse culto aqui hoje seja profético na sua vida. Amém? Você pode levantar suas mãos e dizer amém, aleluia, glória a Deus. Quando eu chego naquele lugar, aquela irmãzinha, uma irmãzinha simples, um casal simples, morava no fundo da casa da mãe. Quando eu estou saindo da casa, ela vem com 3 latas de óleo embrulhada em um papel jornal. Quando eu peguei aquilo, eu não queria nem receber, porque eles eram tão simples. Ela disse, Papai do céu mandou te entregar. E receba isso como um ato profético na sua vida, meu pastor. E eu então pus aquilo dentro da minha brasilinha, a traseirinha dela já estava quase empinando, de tão pesada que estava ficando. E eu então entrei numa rua em Valinhos, onde eu moro. E naquela ocasião, não sei se aqui era assim também, porque hoje eu já não vejo mais isso lá, aqueles camaradas vendiam a cesta de fruta da rua, né? Legumes, verduras, e estava um caminhão parado em uma rua muito simples, e quando eu estou passando com a minha brasilinha, uma senhora falou, Pastor Rui, eu olhei e falei, pois não, irmã Tereza, o que a senhora quer? Leva umas frutas para casa. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa?
Algumas vezes nós achamos que precisamos ir na igreja para pedir a bênção. Não, a gente precisa vir na igreja e trazer a bênção. A gente precisa vir à igreja cheia da unção de Deus, sabe? Aquela unção que a gente vai armazenando no nosso trabalho secular. Aquela unção que a gente armazena durante a madrugada em nossa casa. Aquela unção que a gente armazena durante o dia, enquanto estamos lavando a nossa roupa, enquanto estamos esfregando lá os nossos, sei lá o quê. Escolha aí o que você quer esfregar. Mas o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa, mulher? Eu tenho muito temor a Deus, que meu marido ensinou isso o tempo todo. Eu tenho unção que ele deixou lá como um presente, como uma dádiva, como uma herança. Eu tenho unção. E a terceira coisa que eu vou aprender, a quarta coisa que eu aprendo, a primeira que eu aprendi é que ela foi à igreja. A terceira que eu aprendi é que ela temeu a Deus, e o marido temeu a Deus, e que os filhos temeu a Deus. A terceira é da unção. Isso eu gostei demais. Mas a quarta é exercer a fé. É muito triste o crente que não exerce a sua fé. E o crente que não exerce a sua fé é porque ele não vem à igreja, ele não vive igreja. Tem algumas pessoas que nunca carregou uma cadeira na igreja, nunca lavou um banheiro, nunca limpou a igreja, nunca se ofereceu para ser voluntário de coisíssima nenhuma. Eu tenho um menino, o nome dele é Daniel. Ele é filho de um promotor de justiça. E esse menino é um discípulo meu, sabe? Um discípulo muito querido. E ele pediu tanto para o pai que ele queria ir para os Estados Unidos, na Jocum. E quando ele chegou lá na Jocum, nos Estados Unidos, o pai dele pagou uma fortuna para ele ficar uma semana lá, ou 15 dias lá, naquele lugar. Quando ele estava lá, ele ligou para mim. Pastor Rui, já faz uma semana que eu estou aqui. Eu estou muito triste. Falei, triste por quê, Daniel? Me puseram para lavar banheiro. Falei, uai, lava banheiro. Passou uns dias, ele ligou novamente para mim, pastor Rui, estou muito triste, pastor, me ora por mim, eu não queria ir embora. Falei, embora por quê, Daniel? Me puseram na cozinha para lavar pratos e panela. A terceira ligação, ele falou assim para mim, pastor Rui, me ajuda, eu não aguento mais de aflição. Falei, por quê, Daniel? Agora eu estou servindo. Eu falei, filho, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Se você não aprender a carregar cadeiras, a lavar banheiro, a servir na cozinha, a se dispor, você nunca será um crente de valor. Você sempre será um melindroso. Você verá defeito em tudo. Não existirá firmeza de Deus na sua vida. Jamais você transbordará na unção. Fica firme, meu filho. Fica firme aí. Nada de voltar. Continue lavando banheiro. Continue. Pastor, mas eu não paguei para isso. Eu vejo todo mundo sentadinho, estudando, e eu lavando banheiro. Eu falei, você não imagina o que Deus quer de você. Nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Daniel, o que Deus tem preparado para você. Fica firme. Passou, acho que 2 semanas que eu estava lá, ele começou a me ligar, pastor, eu
Estou discipulando alguns meninos aqui, enquanto eu estou servindo comida. Pastor, Deus está me usando para curar pessoas. Semana passada ele se formou em Direito. Jovenzinho. Se formou em Direito e ele me procurou e falou: o senhor lembra, pastor? Eu podia ter jogado tudo isso pro ar. Eu falei: você podia, meu filho. O que é que você tem? Fazendo uma pergunta para você que está sentado aqui, para você que está aí em cima, para você que está aqui. O que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? Existe temor na sua casa? Existe unção na sua casa? Eu gosto muito quando eu vejo minha esposa sentada no primeiro banco. Ela é minha mulher, ela sabe, ela conhece o marido que tem. Eu fico feliz quando eu vejo os meus filhos. Onde eu estava na igreja, estavam todos os meus filhos lá. O que é que você tem na sua casa? Eu posso ser o melhor pregador do mundo, eu posso ter tantos e tantos livros escritos, eu posso fazer isso, posso fazer até chover. Mas se não tiver temor, tremor, se não existir unção, não existe nada. E se você não tiver temor e unção, você não vai colocar a sua fé em ação. Hoje eu tenho um prédio lindo, vocês precisam ir lá um dia, Valinhos, ver o tamanho do prédio que nós construímos como igreja. Eu tenho mais ou menos umas 30 igrejas no Brasil, na Argentina, no Japão. Que negócio é esse? Como que isso aconteceu do menino que um dia saiu de uma favela no Rio de Janeiro, com 18 anos, sem pai, sem mãe, para vencer na vida, para cuidar do pai e da mãe, para tirar o pai da favela, os pais da favela, cuidar dos seus irmãos. Você só vai conseguir fazer isso de verdade se você tiver desejo de permanecer na igreja, viver uma vida de comunhão, viver uma vida de temor a Deus, viver uma vida debaixo da unção. Olha, vai para sua casa. Empresta bastante vasilha, porque eu sei que você não tem. Empresta bastante vasilha. E entra lá, que vai haver algo extraordinário. Algo extraordinário vai acontecer. Só existe um extraordinário se você acreditar, se você tiver unção. Não existe extraordinário nenhum se você não temer a Deus. Não existe extraordinário nenhum se você não tiver unção verdadeiramente. Entra lá que algo vai acontecer. Eu já vi essa mensagem de diversas formas. Parece ser fácil uma multiplicação de óleo. Não, isso aqui é exercer a fé. Isso aqui é exercer a fé. Entra lá que algo vai acontecer. Diga: não vou arredar o meu pé da igreja. Vou construir uma vida de temor a Deus. Quero a unção de Deus em minha vida. O poder de Deus em minha vida. Você compreende isso? Compreende isso? Amém. Mas tem o quinto passo. Eu quero sempre mais. É interessante que essa mulher, ela se trancou dentro daquele quarto com os seus filhos, obedientes, cheios de temor a Deus, crentes, filhos crentes. Talvez o seu filho tenha te dado muito trabalho, mas ele é crente. Nunca diga que o seu filho
Nunca diga que seu filho é um droguinha, é uma titica de galinha. Jamais. O seu filho é crente. Amém? Eu tenho 3 filhos. 2 naturais e um sobrenatural. Meu sobrenatural entrou na minha casa com 6 anos de idade. A minha filha, mais velha, ficou afastada até o ano passado. E eu orando todos os dias: Senhor, eu quero minha filha de volta. A minha filha é crente, a minha filha é crente, a minha filha é crente, a minha filha é crente. O ano passado ela voltou, final do ano. Ela ficou tão doente, que o médico falou: você vai morrer, menina, nessa mesa de operação. Ela ligou para mim e disse: pai, eu vou morrer, pai, eu estou ligando para despedir do Senhor. Eu disse: vai despedir nada, menina. Você vai voltar para a igreja, você vai voltar para o seu Deus. Quando eu desliguei, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e disse: é minha filha, Senhor. É a minha filha, Senhor, ela está fora dos seus caminhos, agora eu quero ela de volta, meu Deus. Peguei e mandei para todo mundo que eu tenho na rede social, falei: ore pela minha filha, chorando. Uma hora depois, o meu filho ligou e falou assim: pai, acabou a operação, ela vai falar com o senhor. Seu filho é crente. Amém? Tranca no quarto com seu filho crente. Digo: meu filho é crente. Meu esposo é crente. Minha mulher é crente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Bata os seus pés aí. Vou exercer minha fé. Aleluia. Vou exercer minha fé. Não adianta nada você fazer essa campanha, se você está fazendo a campanha simplesmente como um ritual, simplesmente como um modismo. Faça não, faça com fé. Eu já venci meu janeiro, já venci o meu fevereiro, já venci o meu março, agora venço o meu abril. Mas eu vou vencer porque eu temo, meu Deus. E se você não é crente, você vai aceitar Jesus hoje. Você não vai voltar para a sua casa da mesma forma que você entrou aqui. E se você está no meio do caminho, você vai dizer: não, eu quero esse Deus. Eu quero viver de verdade para o meu Senhor. Amém, igreja? Amém? Agora, preste atenção, quero mais. Filho, me traga mais. Não tem mais uma moringa aí, não. Não tem mais uma panela. Não tem mais um copo. Não tem mais um jarro. Não tem mais alguma coisa aí, não. Eu quero. Eu não descanso de falar para o meu Deus: eu quero tudo que é meu. Eu quero tudo que é meu. Nunca mais você diga que acabou para você, viu, moça? Nunca mais você diga que o Senhor não está olhando para você. Quem fala isso é quem não teme ao Senhor. Quem teme sabe que vai abrir a geladeira, não vai ter nada, mas vai repetir para Deus: o Senhor sabe que eu quero comer. O Senhor sabe o que eu quero comer. O Senhor sabe. Você vai pegar, você vai sair de casa com aquela listinha, você vai dizer: tu me conheces, Senhor. Põe a mão aqui assim, diga assim: tu me conheces, Senhor. Aleluia. Eu quero mais. Mãe, acabou. Mas eu tenho fé para mais, filho. Mãe, não tem mais nada aqui. Olha, está tudo cheio. Mas eu quero dizer para você, meu filho, meus filhos, que eu tenho fé para mais. Eu tenho fé para mais.
a minha fé é muito maior do que esses potes aí. Eu tenho fé para mais. Eu sempre discordo do tema desse capítulo. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu aumentou nada. Eliseu deu a direção. Quem aumentou o azeite foi a viúva. Foi a fé dela. Foi o temor dela. Foi a unção que ela tinha. O poder que ela tinha. A obediência dos seus filhos. Eliseu foi canal de Deus, foi boca de Deus. Eu amo demais Eliseu, mas se ela não tivesse, não ia acontecer nada, pastor, não ia acontecer nada. Pode sair o que for desse púlpito, mas se você não tiver, não vai acontecer nada. E hoje eu quero que você tenha, amém? Diga, eu não vou arredar meu pé da igreja. Eu vou construir uma vida de temor a Deus. Diariamente. Fala aí, diariamente. A unção do Senhor vai estar sobre mim. Amém? Aquela mesma unção que estava sobre o Senhor Jesus. Lembra disso? O Senhor me ungiu. Essa mesma unção. Ele disse assim, eu tenho que ir para que o Consolador venha até vocês, que a unção venha até vocês. Diga, a mesma unção que estava sobre o Senhor Jesus está sobre a minha vida. Vou dizer uma coisa, essa mulher de Eliseu aqui não tinha essa unção, hein? Se você perguntar para ela, ela vai dizer, não tive essa unção. Essa unção não, só nós temos. Uma fé que faz diferença. Amém? Amém? Exercer a sua fé. Diga a unção, eu vou exercer minha fé. Eu vou exercer minha fé. Eu lembro quando eu estava construindo um prédio, um homem chegou para mim e falou assim, você vai construir uma igreja desse tamanho, com meia dúzia de gato pingado? Eu falei, não, o gato pingado vai embora agora, pode se retirar. Só vou construir um prédio desse, uma igreja dessa, com pessoas que têm fé. Compreende? Algumas vezes nós atravancamos tudo na nossa vida. Chegamos na igreja, sapateamos, e parece até que a gente é canelinha de fogo, né? Mas falta o temor e a fé. Agora deixa eu falar uma coisa, já estou terminando. Falta 2 tópicos que vai passar muito rápido. Queira mais Deus. O verso de número 6, olha, eu não li mais nada, mas vou ler aqui. Verso de número 6 diz assim, e sucedeu que cheio que foram, ela disse aos seus filhos, traze-me um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Não existe uma coisa mais espetacular do que você encontrar uma pessoa cheia. O Salmo de número 133 diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Imagina só esse óleo sendo derramado sobre essa cabeça. Era um balde de óleo que era lançado sobre a cabeça de Arão. Depois de derramar um balde de óleo sobre a cabeça de Arão, Arão era levado para um lugar, uma sala, e ele ficava ali 1 semana. Sabe para quê? Para pensar, para viver uma vida de temor. E quando ele saía daquela sala, depois de 1 semana, a sua esposa estava lá na porta, esperando ele.
estava o filho. E ele abraçava, e quando ele abraçava, o que a esposa ficava? Ungido. Quando ele abraçava o filho, como o filho ficava? Ungido. Vou perguntar uma coisa para vocês. Me responda, por favor. As pessoas do seu trabalho te veem como ungido? As pessoas do condomínio que você mora, as pessoas do condomínio que você mora, te veem como ungido? Teu esposo te vê como uma pessoa ungida? Tua esposa te vê como uma pessoa ungida? Teu filho te vê como uma pessoa ungida? Você tem distribuído unção? O óleo só para quando você está transbordando. Porque enquanto cabe, ele está enchendo. Quando você transborda, é aí que você vai dar. Você não pode dar enquanto está cabendo óleo dentro de você. Só quando começa a transbordar. Eu moro num condomínio gostoso hoje, sabe? Sou casado com essa moça aqui linda. Olha só que mulherão que eu tenho. Misericórdia. Linda mesmo. Elegante. E eu estava chegando na minha casa, ou melhor, saindo de minha casa, um vizinho vem atrás de mim. Eu estava querendo caminhar. E um vizinho para o carro dele atrás de mim. Eu falei, mas freou assim, desceu do carro depressa. E eu disse, pois não, senhor. Ele falou, eu sempre quis te dar um abraço, moço. Eu sempre sonhei em te dar um abraço. Eu falei, me abraça, filho. As pessoas desejam te abraçar. Que prazer que eu tenho de vir aqui quando eu sou convidado para vir aqui só para ouvir a Bernadette falar, meu paizinho. Caminho com ela há 30 e tantos anos, acho que 35 anos. 35 anos. É um privilégio para mim. As pessoas querem andar perto de você. O óleo só para quando completa, gente, o jarro. Aí para. E o Senhor diz agora, só abasteça para que nunca mais pare. Queira mais de Deus. Agora presta bastante atenção. Sucedeu que cheio que foram os vasos. Disse aos seus filhos, trazei-me um vaso mais. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. Gente, esses 50 anos de minha vida, sabe o que mais eu tenho sentido? É ingratidão. Quantas são as pessoas que chegam até a gente, sabe? Ouve da boca da gente uma palavra profética, mas não volta. Vão embora e nem tchau. Ela poderia ficar na casa dela, os vasos já estavam cheios. Já tinha enchido todos eles. Ela não precisava mais voltar, gente. Ela não precisava, ela estava com tudo cheio. Mas ela disse, não. Eu fui à igreja para pedir, eu vou voltar à igreja para agradecer. Você quer ver a bênção do Senhor brotar na sua vida? Seja grato.
Lembro que minha mãezinha estava para morrer. E eu ia ao Rio toda semana. E um belo dia, eu acho que eu escrevo isso nesse livro, Amor e Perdão. E um dia eu não podia vir. Eu ia toda semana conversar com o médico. E passei para conversar e tomar um café com uns amigos meus. E eles perguntaram, vai para o Rio essa semana, pastor? Eu falei, essa semana não vai dar. Semana não vai dar. Mas semana que vem Deus vai prover. Aí quando de repente eu vi eles mexerem no computador, imprimiu lá alguma coisa. E eles falaram, vai sim. A Galeão fica melhor para o senhor, né? Sim, vai, pode ir, vai ver sua mãezinha. Na outra semana também não dava para ir. Aí um irmãozinho chegou para mim, muito querido. Ele tem uma Mercedes linda. Ele nunca tinha ido para o Complexo do Alemão, ele nem sabia que meus pais moravam no Complexo do Alemão. Ele falou assim, eu vou levar você para ver a sua mãe. Eu falei, no Complexo do Alemão com a sua Mercedes? Está ficando doido? Eu vou, Rui. Eu quero te levar. Me levou lá para ver minha mãe, fui com aquele Mercedão. Poxa, eu nunca tinha andado naquele negócio, Bernadette. Você precisa andar. Ô, gente, quem tem Mercedes, leva ela para dar uma volta. Quando chegou, ele foi visitar minha mãe, subiu lá em cima, fez tudo. E depois, quando nós descemos, ele falou, agora eu reservei um hotel para o senhor na Barra. Aí nós chegamos no hotel, nunca tinha entrado no negócio daquele, gente do céu. E ele virou e falou assim, o melhor quarto, porque é para o meu pastor. Como é que você trata essa menina? Como é que você trata esses pastores? São seus pastores. Ele voltou, gente. Ela voltou. Ela estava rica. Ela voltou para dar satisfação. Agora, veja só. O verso de número 7 termina aqui. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele, é aqui que está a bênção final. Venda. Ele olha para ela e fala assim, venda. Olha lá. Então veio ela e fez saber o homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Esse é o segredo da prosperidade. Por que o meu dinheiro não dá para nada? Por que eu não venço na vida? Peraí, você foi chamado para vencer. Mas o segredo está em não se afastar da igreja, em temer a Deus, ter unção, exercer sua fé, queira sempre mais de Deus, viva uma vida de gratidão e prospere. Fique em pé.